Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à disciplina de Metodologia e Prática de Ensino em Eletricidade, tem até que ler de tão comprido que é o nome, Magnetismo e Física Moderna. Então, vocês que cursam licenciatura em Física, estão se preparando para serem professores de Física, estou fazendo essa gravação aqui na minha casa, né, enquanto os materiais lá da editora ficam prontos, depois a gente substitui para vocês com os materiais da editora. Mas vocês podem ver que na aula 1 vocês já têm acesso aos slides, ao material de texto, e essa disciplina para a prova dela, para a avaliação, ela é baseada em 3 artigos que estão ali na aula 7 para vocês, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Flávia. Juntamente com o professor Roberto, nós vamos gravar as aulas dessa disciplina, né, que vão trazer para vocês discussões, reflexões sobre as formas de se trabalhar física hoje na sala de aula, principalmente relacionadas à eletricidade, magnetismo e física moderna, que são os exemplos que a gente traz, mas nada impede que tudo que vocês aprenderem, nós discutimos aqui nessa disciplina, você também não possa usar no ensino, no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, quando está dividido por séries lá com mecânica, na segunda série, né, se você for trabalhar um conceito lá de calor. Então, não é exclusivo para eletricidade, magnetismo e física moderna. Os exemplos que a gente buscou para vocês, os artigos que a gente procurou, são de relatos de experiências, são de pesquisas que foram desenvolvidas nessas temáticas. Mas vocês vão ver que vai dar para aprender bastante coisa nova, né? Espero que traga contribuições para vocês, para que quando vocês estiverem atuando na sala de aula, vocês possam aplicar essas metodologias que são mais inovadoras, tá bom? Eu sou formada em licenciatura em matemática, mas meu curso na época também me deu condições de dar aula de física, e eu já atuei como professora de física no ensino médio. Atualmente aqui no Uninter acaba atendendo mais os cursos de matemática, mas talvez você já tenha me visto aí por aí, se você participa de aulas extensionistas, participa de sestonas exatas, e aí por aí vai, né? Então, gente, nessa primeira aula sou eu, na próxima aula o professor Roberto, e a gente vai dividindo para vocês não cansarem tanto também. Vamos começar, então? Bom, então o nome da disciplina já passei para vocês, agora aqui, vamos para lá, aí. Vamos só dar uma olhadinha no que a gente vai estudar na aula de hoje aqui. Nós vamos primeiro começar discutindo um pouquinho sobre a diferença entre o ensino tradicional e o ensino inovador. Vamos falar um pouco sobre as simulações computacionais, que talvez você já até tenha visto em outras disciplinas de metodologia, são muito importantes para o estudante. O uso da investigação no ensino de eletricidade. Nós vamos ver um exemplo de uma proposta didática aplicada por alguns professores no ensino de eletricidade. E, por fim, a importância do estudante nessa aprendizagem, lá do seu aluno no ensino médio, nas séries do ensino médio. Quando é dividido por série, normalmente essa disciplina aparece esses conteúdos aparecem na terceira série do ensino médio. Então, nós vamos começar falando sobre essas diferenças entre o ensino tradicional e o ensino inovador. Muito provavelmente, muitos de vocês que estão assistindo essa aula, eu inclusive, tive a maioria das aulas, né, tudo bem que vocês são muito mais jovens que eu, mas a gente, né, acaba tendo esse ensino tradicional há muitos anos e acaba continuando até hoje. Como que funciona? Normalmente o professor vai lá no quadro, os alunos estão todos sentados enfileirados, e o professor explica a matéria no quadro, depois ele faz o quê? Ele passa um exemplo primeiro, de uma aplicação bem matemática daquele conteúdo físico, e, por fim, ele passa uns exercícios para os alunos fazerem semelhantes àquele exemplo, o aluno faz, ele corrige e começa todo o processo de novo. Se isso desse certo, se todo mundo aprendesse muito bem física, a gente poderia continuar dessa forma, desse ensino tradicional, né? Se deu certo, a gente continua. Mas o que a gente percebe na prática, né? A gente percebe que as pessoas que aprenderam física, que aprenderam outros conceitos também na escola, relacionados à tecnologia, à ciência, elas não estão conseguindo realmente compreender esses conceitos. No dia a dia delas, elas não aplicam esses conhecimentos para tomar as suas decisões, para falar, para se expor, para saber se uma notícia é fake news ou não. Então, ainda mais hoje, com toda essa situação de pandemia, a gente percebe como isso é grave, como os discursos das pessoas estão cheios, impregnados de erros científicos, de erros de conceitos.
né? E aí, além disso, além da tomada de decisão, além da vida em sociedade, que a gente percebe que as pessoas não têm o conhecimento científico, ainda tem mais um agravante, né? As próprias avaliações de larga escala, os vestibulares, o Enem, as pessoas vão muito mal. Elas não conseguem ir bem nessas avaliações, a maioria aqui do brasileiro. Então a gente percebe que não está dando certo. Se tivesse dando certo, não precisaria mexer, né? Eu vou dar um relato pessoal, ó, vou me entregar aqui, gente, mas muito grave que eu lembrei esses dias. Eu sempre fui muito bem em matemática e física na escola, por isso que eu escolhi fazer matemática. Tive muita facilidade. E eu fiz o ensino médio em escola pública, né, na primeira e na segunda série, que na época a gente chamava de primeiro ano, né, enfim, era ensino médio, não, já era segundo grau ainda na época, segundo grau. E aí eu fiz na escola pública, eu ia muito bem em física, eu tinha um professor que era muito bom, explicava muito bem, mas ele era tradicional, né? Fazia esse esquema que eu disse, mas a explicação dele era excelente. E eu fazia todos os exercícios, ia muito bem, porque eu gostava muito de matemática, então eu tinha facilidade, porque os exercícios eram normalmente uma pura aplicação de fórmula, né? E aí, eu fiz o terceirão, eu paguei, eu trabalhava e eu paguei para fazer o vestibular lá, eu queria fazer psicologia e tal, numa instituição pública, então era um curso concorridíssimo, no ano que eu tentei foi o quinto curso mais concorrido, gente, e eu não passei no vestibular por causa de física. Porque quando eu cheguei no vestibular, era só teoria, e eu não sabia nada de teoria da física. Não sabia nada. Não tinha nenhuma pergunta que era cálculo, era só teoria pura. E eu não sabia, eu não entendia, na verdade, de física. Foi ali que eu levei um susto, eu falei, eu não sei nada de física. E eu tinha ido muito bem, as minhas notas eram sempre acima de 9, 10, acima de 10 não, né? Mas boas no ensino médio, né? No antigo segundo grau. Então vejam, gente, como tem algo errado aí, né? Tinha, mas isso infelizmente permanece. Eu fiz a terceira série lá do ensino médio, que era o terceiro ano do segundo grau, em 99, mas isso permanece até os dias de hoje, essa perpetuação do ensino tradicional. Vamos lá, gente. Então, esse ensino tradicional que eu comentei com vocês é chamado de educação bancária pelo Paulo Freire, que é aquele depósito, né, no aluno, vai depositando, depositando, depositando informação. Como eu já falei, as avaliações de larga escala, o Enem, enfim, né, mostram que o estudante não tem bons resultados em física. E a escola, ela ensina para a tomada de decisão? Essa reflexão que eu trouxe ali no começo. Será que as pessoas conseguem tomar decisões pautadas em conhecimento científico? Então, gente, esse ensino tradicional, no caso da física, principalmente, traz uma ciência como divindade, que a ciência é, assim, algo de heróis, assim, algo, nossa, só de gênios, né? Também, ele traz que é uma ciência estática, que é aquilo pronto e acabou, que não tem erro, que não tem evolução. E não é assim, né, gente? E falta aplicabilidade. Vejo, gente, que os professores na escola, eles trazem exemplos, mas exemplificar não é a mesma coisa que mostrar aplicabilidade, que contextualizar. Você, por exemplo, eu vou dar um exemplo da matemática agora. Você falar que log serve para medir a escala de. É, até me fugiu o nome agora. Terremotos, não é uma aplicabilidade para aquele teu estudante que mora naquela região que nunca teve terremoto. Gente, quem que vai pegar um terremoto e vai dizer, deixa eu aplicar um log aqui para calcular a intensidade? Então, gente, dar um exemplo de algo que serve aquilo não é a mesma coisa que aplicabilidade, que contextualização, tá bom? Fiquem atentos a isso. Então, diante disso, gente, o que é inovar no ensino? Primeira coisa que é inovar no ensino é o aluno não ficar sentadinho em fila lá só esperando a informação, né? Recebendo lá o depósito pelo professor. É ele ser ativo no processo de aprendizagem. Ele conseguir fazer relações entre o conteúdo que ele está aprendendo e o cotidiano dele. É esse estudante tomar decisões, gente, lá na sociedade com base, então, nesses conhecimentos que eles aprenderam na escola.
E o que é ser um professor inovador, já que, né, a gente está falando da inovação? Primeira coisa, gente, vocês estão fazendo a graduação, vão se formar professores, mas tem que ter consciência que a formação de vocês não acaba quando termina, né? Vocês vão ter que se manter em processo contínuo de formação, porque senão, daqui 3 anos, tudo que a gente falar aqui já vai ser tradicional e não é mais inovador. Então, a inovação, a tecnologia hoje, gente, é uma coisa que quando você aprende uma coisa, já surge outra. Então, a inovação, ela requer esse processo contínuo de formação. Terminou a graduação, faz uma pós, faz um curso, faz isso. Hoje tem muitos recursos gratuitos na internet, tem os chamados MOOCs, que são cursos massivos, online, abertos, muita coisa gratuita, gente. Então, sempre tem que estar atrás, o professor precisa estar em constante formação. Estar aberto ao novo, essa parte é bem difícil, porque é tão bom quando a gente sabe fazer uma coisa, é tão bom quando a gente sabe fazer uma coisa de um jeito, por que mudar? E a gente acaba repetindo o que os nossos professores faziam. Se os nossos professores davam aula de um jeito tradicional, a nossa mente vai querer dar aula do jeito que a gente aprendeu também. Então tem que tomar muito cuidado, gente, né? Essa abertura ao novo ela é muito necessária para o professor de física, não só o professor de física, para todos. Mas o professor de física tem essa fama, né, de ser aquele professor que já é um pouco temido pelos estudantes. Então, cuidado, né? Cuidado, se abra ao novo. E desenvolver a habilidade de aprender a aprender nessa sociedade que está em constante evolução. Você, além de aprender a aprender, também tem que desenvolver essa habilidade no seu estudante, porque você não vai conseguir ensinar tudo para ele, né? Você não vai conseguir ali, em um ano letivo, ou mesmo que você fique 3 anos letivo com o mesmo estudante, trazer todo o conteúdo, trazer todas os conceitos humanamente construídos aí pela sociedade ao longo dos anos, não tem como, gente. Então, essa habilidade é muito importante. No ensino de eletricidade, gente, a gente percebe muita presença hoje de uso de tecnologias digitais. Então, a gente tem muito software, tem aplicativo para celular, tem os simuladores, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Algo bem interessante é a realidade aumentada, o uso do óculos 3D, né, a realidade virtual, uso de jogos digitais, normalmente, né, porque já é uma fase que eles não exigem tanto material concreto ali, né? E objetos de aprendizagem, que a gente também vai falar sobre isso hoje. O uso de experimentos, laboratórios também, gamificação, que é algo que a gente também vai discutir nessas disciplinas, metodologias ativas, que são todas essas metodologias que deixam o aluno como o protagonista do processo de aprendizagem. Certo? Então, como eu falei, a gente vai falar algumas coisas hoje, mas nem tudo, né? Durante a disciplina, a gente vai dando aí essas dicas do que tem sido implementado hoje nas aulas de física. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre simulação computacional. Então, gente, o uso da simulação computacional é muito interessante porque alguns experimentos que você poderia fazer na sala de aula acabam sendo perigosos. Eu lembro que uma vez, quando eu dei aula de física, eu era sobre dilatação térmica e eu tinha, né, uma bolinha de metal e tinha uma arruela, então ela passava livremente. Depois você aquecia aquela bolinha e ela, né, aumentava, dilatava, então não passava mais. E era um experimento bem simples, né, para mostrar a questão da dilatação térmica, bem básico, mas eu não, era muito difícil de fazer, gente, porque para aquecer aquilo, às vezes eu precisava sair da sala, porque eu não tinha laboratório nessas escolas públicas que eu trabalhava, então eu tinha que sair da sala e ir na cozinha, né, ou pedir para um aluno, e o perigo de se queimar, né, e às vezes o aluno oferecia isqueiro, porque eu dava aula à noite, então os alunos já eram adultos, fumavam e tal. Gente, era bem complicado. Então, uma coisa bem básica que eu tinha era meu, pessoal, mas eu tinha dificuldade ali pela conta do risco. Então, isso é um exemplo simples. Você pode querer fazer experimentos que são muito mais nocivos ali, perigosos em sala de aula. E aí, a simulação aparece como uma alternativa, né? Porque aí você não coloca o teu aluno em risco e ele consegue visualizar aquilo da mesma forma. Alguns conceitos, gente, da eletricidade, do magnetismo, eles são de difícil visualização. Se o aluno olha ali num livro, num xerox que você levou, ou num... Xerox é fotocópia, tá, gente? Ou, né, enfim, mesmo para você fazer um esquema no quadro, fica realmente difícil, né, para que o aluno consiga compreender aquilo e visualizar.
Normalmente, o professor acaba focando na compreensão matemática, como eu contei, né? Aplica a fórmula, enfim, né? E esse cenário, então, a gente percebe uma necessidade de um novo ambiente de aprendizagem, né? Que permita o estudante visualizar melhor, compreender melhor e compreender o conceito que está envolvido ali, e não apenas a aplicação de fórmulas. Então, gente, para isso, esses novos ambientes, né, que se tornam possíveis do aluno visualizar de uma forma melhor, modelar, interagir com essa simulação, são justamente esses simuladores, né, computacionais que nós temos. E aí, para isso, a gente também tem alguns objetos de aprendizagem. O que é um objeto de aprendizagem? Nós vamos considerar que o objeto de aprendizagem é digital, tá bom? Então, a gente vai pensar que é um recurso digital, né, disponível, que para desenvolver um determinado conteúdo. Então, um determinado conteúdo de eletricidade, um determinado conteúdo de mecânica, então ele é específico para um determinado conteúdo. Essa característica de um objeto de aprendizagem. Ele pode ser reutilizado também, se ele estiver dentro de um repositório, você pode mexer, alterar ele para um outro contexto. E os objetos de aprendizagem podem ser simuladores, né? Podem ser jogos, podem ser outras atividades, mas podem ser também simuladores, certo? Ali tem um exemplo na tela de circuito, né? De um simulador de um site aí que é bem conhecido, enfim, tem bastante propostas para vocês. O professor Roberto certamente vai falar dele para vocês. As simulações, gente, elas podem ser interativas ou não interativas, né? Então, aqui, por exemplo, você pode estar mostrando ali uma onda, né, uma parte de ondulatória, ou enfim, né, enfim, de qualquer conteúdo, sem que o aluno esteja interagindo, ou seja, ele está vendo aquilo acontecer, né? Poderia ser daquele exemplo que eu dei, da dilatação térmica. Então, ele vai mostrar ali uma simulação, mas o aluno não interage. As interativas é quando o aluno vai poder, o usuário, no caso, né, alterar os parâmetros, explorando aquela situação física. É ele que coloca lá uma intensidade, né, que ele queira, enfim, ele que vai manipulando aqueles dados ali para que ele veja o comportamento do fenômeno. E aí, um detalhe importante, gente, que mesmo em simuladores que têm pouca interação, você consegue ter uma grande capacidade de simular. Por exemplo, um simulador que apenas ele liga e desliga uma chave. A situação, o fenômeno vai ser completamente diferente a partir de uma chave ligada ou desligada. Então, mesmo com poucas interações, é possível que o aluno compreenda bastante, né, bastante coisa. Tem aqui um exemplo, então, de simuladores interativos. O primeiro, mais simples, ele só teria que ligar a chave. Já o segundo, ele tem vários componentes, materiais ali para ele ir acrescentando, colocando, né, nos circuitos. Então, ele que vai montar ali, tudo tem muito mais interação. Não significa que por ter mais interação o aluno vai aprender mais, né? Claro que quanto mais o aluno estiver envolvido no processo, mais protagonista ele está, mais interessante, né? A gente sabe, já vou fazer um parênteses aqui, que talvez isso já passou pela tua cabeça, que muitas escolas não têm laboratório de informática, ou quando tem, o professor precisa deixar aluno em trio, ou em dupla, ou levar um pedaço da sala primeiro. Isso tudo faz parte, gente, são desafios que nós enfrentamos ainda, mesmo, né, com todo o avanço tecnológico que tivemos, a gente sabe que o investimento em educação no Brasil é algo falho há muitos anos, continua, é uma cultura, né, de se investir em outros segmentos, e a educação, ela não é tão valorizada, mas a gente acredita que isso tem que mudar um dia, então a gente não desiste, a gente persiste, a gente faz a nossa parte. É um trabalho de formiguinha, né, mas se cada um fizer a sua parte, se você fizer a diferença na vida de um aluno que seja, vai ser muito bom, vai ser excelente já. Então, a gente tem que tentar, né, seja no celular, se tiver um computador, gente, vamos tentando, vamos pensando em alternativas, certo? Vamos para uma outra parte agora da aula. Eu estou fazendo tudo corrido a aula, né? Normalmente é dividido em bloquinhos, mas porque, como eu falei, esse material é paliativo, depois vocês vão receber o material correto da editora, tá bom? Daí lá tá bem certinho, gravado em partes. Vamos lá para investigação no ensino da eletricidade. Então, gente, o que é um método investigativo, né? Se pensar, o que é uma investigação? Você quer descobrir algo? O que você tem que fazer num processo investigativo, né? Entrevistas, buscas,
perguntas. Então, é isso mesmo. Quando você traz esse processo investigativo para a sala de aula, você vai desafiar os seus estudantes a pensarem, a buscar estratégias, a pesquisar, a criar hipóteses, né? E o que acontece? Você tenta fazer um vínculo aí, então, da física, no caso aqui a gente está pensando na eletricidade, com situações cotidianas. Mas, como eu falei, gente, isso aqui o método investigativo pode ser aplicado para qualquer conteúdo, inclusive não necessariamente na física, outras disciplinas também. Então, esse ensino por investigação, gente, se você buscar aí no Google Acadêmico, tem muito trabalho que aborda o ensino por investigação. Então, vocês, inclusive na disciplina de física, e inclusive em conteúdos de eletricidade, eletromagnetismo, enfim, você pode buscar depois, procurar, ler, assim, você vai encontrar propostas bem interessantes. Então, ele tem ali, digamos, um roteiro mais ou menos pré-estabelecido. Primeiro é apresentada uma situação-problema aberta e não óbvia, né? Que não seja uma resposta ali que o aluno já saiba de cara, que ele precise pensar, raciocinar. É feita uma análise qualitativa desse tema, então, através de perguntas, investigações, o professor pode lançar perguntas para os estudantes acerca daquela situação-problema. Os estudantes podem lançar perguntas também, responder inicialmente. Vai sendo elaborada uma hipótese, né? Hipóteses para aquilo. E se acontecesse isso? E se for isso? São feitos testes a partir dessas hipóteses levantadas, e então ocorre a interpretação dos resultados, e depois só que vai ser formalizado o conteúdo. Então, ocorre um processo bem inverso, né? São os alunos que vão chegar no conteúdo, e não o professor que vai dar um conteúdo primeiro, daí ele vai dar um exemplo, né? E aí, então é diferente, parte de uma situação, problema, o ensino por investigação. O professor tem alguns desafios diante desse ensino, né? Incentivar os alunos a formular hipóteses, porque às vezes o aluno não está acostumado com essa metodologia, gente. O aluno também tem resistência, não é só o professor que tem resistência a mudar. Vai auxiliar ele a elaborar as hipóteses para testar, possibilitar a efetiva comprovação experimental das hipóteses, principalmente no caso da física, colaborar nas discussões, tem que evitar ali que os alunos se desviem do objetivo central, porque às vezes eles começam a viajar mesmo, né? Começam a lembrar de histórias que aconteceram com eles, igual eu fiz no começo da aula, de contar a minha vida pessoal. Mas isso foi de propósito, tá bom? Mas assim, né? Começa a contar a história da tia, acontecendo isso aqui, então tem que focar, o professor tem esse papel, e propor atividades que o aluno perceba claramente o que e por que vai fazer, né? Então, também trazer uma situação, problema, né, adequada ali, esse seria o papel do professor. E o Azevedo, ele traz para a gente algumas vantagens do uso da investigação. E aí tem uma série, vou dar uma resumida aqui. Percepção de concepções espontâneas. Então, a gente percebe aquilo que o aluno já tem, já sabe espontaneamente, né? Valorizar o ensino por investigação, aproximar de uma atividade de investigação científica, então você já está mostrando para o teu estudante que a física também é formada de pesquisa e ele também pode ser um pesquisador. Maior participação e interação do aluno em sala de aula, isso é ótimo, que é o que a gente quer na metodologia ativa, que o aluno seja o centro. Valorização da interação do aluno com aquele objeto de estudo, então o aluno se aproxima entre eles, o aluno e o professor, e o aluno e o conteúdo também. Valorização da aprendizagem de atitudes, e não apenas do conteúdo, né? A pesquisa, a habilidade de resolver problemas, a habilidade de criar uma hipótese, e a possibilidade de criação de conflitos cognitivos na sala de aula, porque isso é importante, os debates, as discussões. Não, mas eu acho que isso, eu acho aquilo. Então, fazer esses conflitos cognitivos, essa palavra é bem legal, né? Em sala de aula também é algo positivo e algo que as pessoas precisam aprender, a saber discutir, né? Sem brigar, sem se ofender. Então, realmente tem bastante vantagens. Vamos lá, então, para um exemplo de uma proposta, gente, em sala de aula de ensino investigativo, a partir de uma situação, um problema que o professor que criou, e os testes também foram feitos pelo professor. Provavelmente era uma escola que não tinha tantos recursos, não tinha um laboratório de informática, então, para vocês verem como é possível, né, mesmo o professor trazer uma situação, um problema ali para a sala de aula.
Então, era uma aula de 50 minutos normal, o professor tinha alguns conteúdos que ele queria abordar e tinha um objetivo, que era possibilitar que o estudante compreendesse o funcionamento de uma lâmpada incandescente, então, por meio de uma demonstração investigativa. O que o professor fez? Ele criou algumas etapas. Então, ele escolheu objeto de estudo, construção de modelos e hipóteses, realização de atividades, interpretação dos resultados e depois ele fez uma recapitulação e síntese. Isso também é importante, gente. Depois que os estudantes interpretam, é interessante que o professor faça essa síntese e aí sim pode até explicar no quadro, pode trazer outros exemplos, né? Isso não é errado, gente. Errado é fazer só isso, né? Errado, não sei se seria o termo também, mas não tem dado certo, né? Vamos dizer assim. Então, o professor trouxe a pergunta, como vocês sabem como funciona uma lâmpada incandescente? E antes de apresentar o experimento que ele fez, né? Ele criou e ele fez, ó, com materiais ali, pilha, grafite, né, um pote e tal, os fios, enfim, ele fez, ele levou ali para a sala de aula. Ele, antes disso, ele apresentou já um espaço para discussão dos estudantes sobre a lâmpada incandescente, para ouvir também o conhecimento prévio dos estudantes, isso também é muito importante. E aí ele mostrou o experimento que ele tinha trazido, né? E ele trouxe algumas novas questões para os estudantes. Então, primeiro ele tinha trazido aquela pergunta lá se eles sabiam como é que funcionava. Aí ele perguntou, por que o grafite emite luz? Quais são os fatores para que isso ocorra? E aí, novamente, ele dá aquele espaço de investigação e testes pelos estudantes. Seria possível acender outro material, por exemplo, um LED? E se o grafite fosse mais grosso, ele ainda acenderia? A quantidade de pilhas influencia? O tamanho dos fios influencia? Então, vejam, gente, como é possível ir lançando uma série de investigações para que os alunos pudessem ir criando hipóteses, né? Então, vejam, os alunos responderam, por causa das pilhas. E aí, alguns na resposta já faziam pergunta, mas esse é um grafite comum? Eu acho que é porque tem um grafite especial. As perguntas que eles fizeram, as pilhas são diferentes das normais? Por que tem um gás dentro do copo? Se colocar menos pilha, ainda vai funcionar? Por causa da eletricidade. Se tirar o copo de cima, ainda vai acender? E aí eles fizeram as investigações que eles queriam. Então, as hipóteses, né, que eles criaram. Vamos diminuir o número de pilhas. Não houve emissão de luz. Então, tirou uma pilha, já não houve emissão de luz. O grafite foi trocado, também não houve. O copo de vidro de proteção foi removido, né? Então, as hipóteses dos estudantes foram sendo testadas para ver o que acontecia. E a partir disso, o professor, então, vai trazendo a discussão para os estudantes e formalizando o conteúdo depois do experimento. Depois que ele vai explicar, então, como que funciona a lâmpada e tudo mais, certo? Depois eu vou deixar para vocês o link desse trabalho, gente, para quem quiser ler ele na íntegra, é um artigo que relata esse experimento, tem todas as conclusões, tanto do professor como do estudante, então é interessante para vocês, né, que vão trabalhar mais para frente como professores, vão abordar, vou ter uma dica aí, né, de como que vocês podem trabalhar com o ensino de investigação em sala de aula. Vamos lá, gente, a gente já falou da importância do estudante, mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso. É o estudante, gente, quem deve manipular os objetos de aprendizagem. Então, aqueles simuladores lá não é para o professor ficar mexendo, né? Quem manipula tem que ser o estudante para que ele seja protagonista. E a gente já discutiu que tem algumas escolas que não têm tanto material, mas cabe aí ao professor ir criando estratégias. O estudante também quem deve ser ouvido no processo investigativo. Então, é ele que vai criar as hipóteses, gente. Tem que tomar cuidado para você não querer fazer tudo, né? No caso ali, o professor só tinha um experimento, então ele mesmo tinha que testar, né? Mas as hipóteses, quem levantavam eram os estudantes. Então, isso é importante. O estudante ele tem que ser estimulado, então, gente, a ser um pesquisador, como eu falei, né? Uma iniciação científica, ele perceber que esse processo já é uma investigação, né?
tem que tentar estimular o rigor científico também, né, gente? Ao mesmo tempo, a gente vai tirar uma pilha, então vamos anotar que tiramos uma pilha, fazer tudo com muito critério científico, mas também a criatividade e a inovação, né? A gente não pode, não, isso aí é impossível, já testaram. Não, a ciência é dinâmica, ela é flexível, ela admite erros, pode ser que a gente descubra coisas diferentes, né? Então, sim, estimular a criatividade e a inovação e desenvolver, claro, a autonomia desse estudante. Lembrando, gente, que o estudante ele vai atuar em sociedade. Então, além de você pensar no conteúdo, você vai pensar em desenvolver de forma em equipe, sempre para que o aluno crie essa habilidade de trabalho em equipe. Pensar que ele vai ter que tomar decisões na sociedade, então saber discutir, saber debater, saber valorizar a pessoa dele como indivíduo é importante. Ser um cidadão crítico, que saiba diferir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Desenvolver a fluência tecnológica. A gente está numa sociedade que demanda profissionais que saibam usar ali as ferramentas tecnológicas. Então, quando você trabalha com objeto de aprendizagem, com simulador, você também está desenvolvendo essa fluência tecnológica do seu estudante. Bom, gente, como eu falei, essa é a sugestão de leitura desse trabalho que eu mostrei ali rapidinho para vocês, com a abordagem investigativa. Será que é esse? Esse é de simulações computacionais. Eu acho que não é aquele. Se não for, gente, deixa eu ver o nome do autor, se eu coloquei lá. Aqui é Monteiro. Então, depois eu deixo para vocês também, tá bom? Que não é o mesmo, tá aqui, desculpa. Aqui é um com simulações computacionais, diferente, que é aquelas simulações que eu mostrei para vocês lá no comecinho da aula, perdão pela falha. Essas, tá? Então, aqui, gente, você tem esse trabalho para ver como que esses pesquisadores abordaram essas simulações. Esse trabalho ali eu disponibilizo para vocês na sala também, tá bom? Para vocês poderem ver como que esse autor aqui fez essa aula inteirinha ali com o ensino de investigação. É tanta possibilidade, gente, que a professora até se perde. Bom, gente, e aí no final, algumas perguntas para vocês. Será que a inovação está na tecnologia? Trazer tecnologia já garante que a tua aula vai ser inovadora? Será que a inovação está na metodologia, no professor, no estudante ou em tudo isso? Quem precisa mudar? Será que alguém precisa mudar? Então, gente, isso aí fica de reflexão para vocês. Eu também não sou a dona da verdade. Como eu falei, não é errado dar aula, né? Eu até usei a palavra e depois me corrigi, uma aula tradicional. Mas o que a gente percebe é que as aulas tradicionais não têm dado certo. Então, inove, traga novidades, traga mudanças para a sua sala de aula. Seja com tecnologia, seja sem tecnologia, mas mude suas metodologias, varie nas suas metodologias, porque cada estudante tem uma forma de aprender. Tem gente que aprende mais lendo, outros assistindo, ouvindo, praticando. Existem algumas pesquisas que a maneira que a gente mais aprende é quando a gente mexe mesmo, ou quando a gente ensina algo para alguém. Então, proporcionar esses momentos para os estudantes é muito interessante. Tem uma sugestão de um vídeo que vai trazer um pouquinho sobre isso, sobre a inovação, para vocês assistirem depois da aula, tá bom? E é isso, gente. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham aprendido, gostado aí e levem essas discussões, converse com a família de vocês sobre isso. É tão gostoso quando a gente está fazendo graduação que as pessoas não aguentam mais ouvir a gente falar de matemática, ou de física, ou de estudo, ou de formação de professores. Mas eu espero que vocês levem essas discussões para a vida de vocês, porque são reflexões que precisam estar continuamente aí no dia a dia, para que vocês possam realmente serem professores inovadores e fazerem a diferença na vida dos estudantes de vocês. Um grande abraço e até a próxima.